no meio dos pastores e nos restaurando, nos fortalecendo. Irmão Angel, procura um papelzinho para mim, por favor. Obrigado. E várias ministrações, e pude rever mais uma vez o nosso pastor presidente, se recuperando da cirurgia que ele fez de intestino, muito emocionado, aí foi abraçar ele, está muito sensível, chorando aí, do processo que ele está passando. E logo, logo vai estar se recuperando para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu tomei a liberdade até de pegar essa parte da administração que foi realizada lá no Recanto Peniel, que quero compartilhar com os irmãos uma dessas administrações que nós passamos lá no Recanto, que é sobre o tema Renovando o Ânimo em Tempos de Desafios. Repita comigo, renovando o ânimo em tempos de desafios. João capítulo 21, versículo 1 até 7. 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 Mesmo sentado, obrigado, irmão. Mesmo assentado, vamos poder acompanhar. Depois disso, Jesus apareceu outra vez, aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia. Os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Eu vou o quê? Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começavam a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Disse Jesus. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: e o Senhor Jesus? Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água, renovando o ânimo em tempos de desafio. Quando nós pensamos em renovar o ânimo, logicamente existem várias dicas e várias formas, né, que tenta se sugerir como que você pode renovar o ânimo nesse exato momento de desafio que está enfrentando. Alguns podem dizer que melhor tomar vitamina B, melhor fazer o exercício físico, se alimentar muito bem, dormir muito bem. Cada um tem uma fórmula, né? Mas olhando pela palavra de Deus, esse texto que nós lemos, e há uma sugestão vital para que nós possamos renovar o ânimo quando precisa. Mas a primeira coisa que você precisa renovar, antes de qualquer coisa, você precisa renovar o seu entendimento. Para você renovar o seu ânimo, você tem que renovar, em primeiro lugar, o seu entendimento. Entendimento
tem muito a ver com aquilo que está aqui, nessa caixa, nessa mente. Porque muitos estão cansados e oprimidos por não entender o que Deus está falando. Se você não entender aqui nessa caixa, na sua mente, o que Deus está falando contigo, comigo, o que Deus está falando a respeito do seu casamento, a respeito do seu futuro, a respeito da sua família ou da sua vida profissional, até a respeito da sua vida sentimental, se você não entender o que Deus está falando, você não vai se animar, não. Vai continuar desanimado. Porque quando você não entende o que Deus está falando, você vai pegar a luta, vai se pegar lutando contra aquilo que Deus está fazendo. Repito, quando você não entende o que Deus está falando para você, você vai se apegar lutando contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida ou na sua família, de alguma forma. E existem alguns exemplos bíblicos, quando o ser humano não entendeu ou não entende aquilo que Deus está falando na sua vida. Temos aqui alguns exemplos bíblicos. Porém, mas antes de tudo, os discípulos de Jesus Cristo ouviam toda hora e todo momento do propósito de vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra. O discípulo andava com Jesus todo momento, toda hora. Jesus falava para eles todo momento: eu vim buscar e salvar os perdidos. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou morrer na cruz e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos estavam muito cansados de ouvir falar sobre isso. Em vários ensinamentos Jesus falava sobre isso. A mesma coisa. Eu vim aqui nesse mundo para morrer. Eu vou morrer pelos perdidos, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso era bem claro, essa era a verdade de Jesus para toda a humanidade. Porém, certa vez, Jesus, ao falar para os seus discípulos que ele morreria, Pedro disse para ele: Senhor, você não vai morrer. Você não vai morrer. O que Jesus respondeu para ele? Repreendeu ele. Sai daqui, Satanás. Parece que não tem nada a ver. Parece que a gente olhando as duas pessoas conversando, a gente podia julgar e dizer: nossa, Jesus foi grosso. Jesus foi grosso. Precisava falar tudo isso. Não, se você não entende o que Jesus falou aqui, ou o propósito de Jesus Cristo, pelo qual ele caminhou aqui nesta terra, dos vivos, dos pecadores, você não vai entender o quanto Jesus repreendeu a Pedro, como Satanás. Se o propósito de Jesus aqui na terra, ele veio aqui buscar e salvar os que estavam perdidos. Como que ele faria isso? Através da sua morte na cruz. Aí Pedro, empolgado, ele diz: Jesus, tu não vai morrer. Para com isso, deixa para lá essas coisas. O que o Pedro estava querendo dizer? Então, Jesus, você não vai salvar ninguém. Esquece esse plano. Esquece esse propósito de vida. Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tenham o quê? Vida eterna. Quem vai poder impedir isso? Pedro estava querendo dizer para Jesus: Jesus, está proibido de morrer para a humanidade. Está proibido de salvar a humanidade. Aí Jesus repreendeu ele. Porque a única coisa que valeu, a única personagem que poderia estar contra a salvação da humanidade era Satanás. Ninguém, mais ninguém, que poderia ser oposto à salvação do ser humano. É Satanás. Por isso que ele repreendeu ele. Outro exemplo aqui na Bíblia, Jesus, ele estava nos seus últimos dias, estava junto com os seus discípulos no jardim de Getsêmani, e era preciso que fosse traído por Judas. Ele sabia disso, que era preciso que ele fosse preso
pelos soldados romanos. E aliás, esse era o plano de Deus, ou o plano do Pai, para ele. No meio desse embate, sempre como empolgado, né? Pedro, ele pega a espada e corta a orelha do soldado romano. Jesus, capítulo 22 de Lucas, se você quiser conferir aí, no capítulo 22 de Lucas, versículo 49 a 41. Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, Jesus disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles se feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: pare com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Pensa comigo. Soldados romanos que estavam lá, fui prender Jesus. E aí um discípulo de Jesus, Pedro, mais uma vez, empolgado, querendo defender a Jesus, Pedro achava que seria ótimo guarda-costas de Jesus. Aí cortou a orelha de um soldado romano. Por que Jesus curou a orelha dos soldados romanos? Não deveria ter deixado. Falar que Pedro, bem feito. Esse soldado aqui é sem vergonha. Está querendo mexer comigo? Ele sabe quem eu sou. Mas Jesus viu aquilo, ele pega a orelha que tinha caído, coloca de volta na cabeça dos soldados romanos. Por que Pedro fez isso? Cortou a orelha do soldado romano, perdão. Porque Pedro não estava entendendo o propósito de Jesus. Que Jesus não veio aqui no mundo para formar exército de soldado. Pedro não estava entendendo a verdade de Jesus Cristo. Que Jesus não veio aqui nesse mundo para ferir as pessoas, mas sim para curar as pessoas. Jesus não veio aqui nesse mundo para matar as pessoas, mas sim para ressuscitar as pessoas, dar vida e vida em abundância para as pessoas. Então Pedro se empolgado dizendo: não, Jesus quer te defender. De alguma forma, não falou isso, mas a atitude disse isso. Jesus, eu vou te defender. Aliás, até o próprio Jesus falou, em alguns outros versículos, ele fala: se eu quisesse uma defesa, eu pediria para meu Pai Celestial e me mandaria milhares e milhares de soldados para me defender. Não precisa me defender. Que você não está entendendo o meu plano, o meu propósito de vida. Eu não quero que você fere alguém. Eu quero que você esteja em paz com todos. Eu quero que vocês amem a todos. Eu quero que vocês abraçam a todos. Eu não quero que você discrimine ninguém. Até os meus inimigos, vocês amam. Não discriminam. Abraçam. Não corta ninguém. Ame a todos. Independentemente da sua raça, da sua posição social, soldado ou não. Quando você não entende aquilo que Deus está fazendo, você vai se complicar, fica fora do propósito de Deus na sua vida. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, você está perdido. Você sabe o que Deus está fazendo, o que Deus quer na sua vida? Já se perguntou, em algum momento, de alguma forma, o que Deus quer comigo? O que Deus está falando na minha vida? O que Ele tem falado nos últimos meses para comigo? Nos últimos anos? O que Deus quer de mim? Já se perguntou isso? Porque Deus não te colocou aqui no mundo, com todo respeito. Deus não te cuspiu no mundo. Vai lá na Baixada Santista, vai lá no Guarujá, vai começar a morar lá. Mas Deus não te plantou aqui, te jogou, te largou e virou as costas. Se Deus te colocou aqui com propósito, se você está em vida aqui com propósito, agora pergunta aí,
para que Deus te colocou vivo aqui nesse mundo? Olha o propósito. Você se perguntou sobre isso? Para que estou aqui? Se você não consegue responder essa pergunta, meu amigo, você está perdido. Está perdido. E o cansaço que você está passando, não culpa a ninguém. O culpado desse cansaço é você. Porque a falta de entendimento daquilo que Deus está falando comigo me cansa. Te cansa. Quando você não entende o que Deus quer com você, te entristece. Você fica desanimado. Quando a gente não entende o que Deus quer no meu casamento, na minha família, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, quando você não entende, você fica desanimado. Lutar contra aquilo que Deus está fazendo vai causar em você a tristeza, cansaço, desânimo e fadiga. Me ajuda aí, repita comigo. Lutar contra aquilo que Deus está fazendo na minha vida vai causar tristeza, cansaço, desânimo e fadiga. Lutar contra aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus tem falado contigo todo dia. Você crê nisso, irmão? Você sabe nisso que Deus fala com você toda hora? Ele fala contigo. Ele te mostra o caminho que você deve seguir. Nós tivemos 2 experiências semana passada em relação a isso. Eu estava indo, acho que era quase 19 horas, 19h30. Eu estava indo na casa do irmão Peterson. Irmão Peterson está aí? Letícia? Não tem, não ver aqui. Eu estava indo na casa do irmão Peterson para discipulado. E a gente mora lá, nas Caiçaras e tal. Cheguei aqui na Guaibê. Antes de chegar no Guaibê, o Espírito Santo falando para mim, vai pela Osório Cruz. Repetia dessa maneira. Vai para Osório Cruz. Vai para Osório Cruz. Vai para Osório Cruz. Aí quando cheguei aqui na Guaibê, e falei, não, vou para aqui, estrada Piaçaguera. Vou para Piaçaguera. Mais rápido. Porque Osório Cruz é muito lentidão. Até chegar lá, uns 30 minutos. Se eu pegar aqui Piaçaguera, questão de 10 minutos, estou lá na casa deles. E aí coloquei o carro na estrada para Piaçaguera. O que estava acontecendo? Bloqueado. Toda a estrada bloqueada. Caminhões e caminhões e caminhões. Eu escutei, eu obedeci a voz do Espírito Santo, sim ou não? Não. O que estava fazendo lá naquela escrita? Comecei a me constranger, comecei a falar, meu Deus do céu, por que o Senhor está fazendo isso? Não que Deus está fazendo isso, Deus me avisou. Para não ir, não pegar, para pegar Osório Cruz, não para pegar Piaçaguera. Me avisou direitinho. Ele estava indo para Recanto, eu e a minha esposa. Quem já foi para Recanto sabe aquela estrada, né? Emburacada, estrada bem estreita. Nós estávamos nós 2. Quando a gente vai para lá, a gente fica preocupado com o tempo. Porque Recanto é um país que faz 3 climas que tem lá. Faz sol, calor, frio, um dia só. Precisar também vai ventar, aquela ventania. E aí a gente estava preocupado, e a gente falou, bom, vamos ter que chegar cedo lá. Saímos daqui, era quase 4 horas da tarde, chegando lá, pegar aquela estrada, 4h30, 5 horas, ainda estava claro. E aí eu dirigindo, aí a pastora, Deus falando para a pastora, minha filha, fala para o seu marido, para ficar ao lado direito da rua, ou melhor, da estrada, lado direito. Fica ao lado direito. Fala para ele para ficar ao lado direito. E ela também empolgada, a gente conversando, tal, a empolgação toda. E eu procurando buraco, porque estava cheio de buraco, o trânsito lá, a estrada lá. Eu estava ao lado esquerdo.
De repente, numa curva, um carro vindo de outro lado, contramão. Era uma questão de segundo. Uma questão de segundo. Ela gritou: ah, cuidado, cuidado, cuidado. Eu levei um susto, tá? Quem estava culpado? Deus ou ela? Quem estava culpado naquela hora? Deus fala com você toda hora. Quando você não entende o que Deus está falando contigo, você está na roça. E não adianta ficar falando que Deus fala comigo, se aquilo que Ele já falou para você, você não ouviu. Como que Ele vai falar contigo outra vez? Se aquilo que Ele falou com você, algum dia atrás, algum mês atrás, algum ano atrás, você não entendeu, não ouviu, não quis nem saber. Aí você continua falando, Deus fala comigo. Ele disse, já falei contigo, cara. Já falei contigo. Deus não está falando comigo. E Ele está falando contigo. Eu já falei com você. Porém, a gente quer barganhar com Deus. A gente quer que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir. Deus não tem que falar aquilo que a gente quer ouvir. Deus fala aquilo que você deve ouvir. Pode ser dolorido, triste. Eu não quero ouvir isso, Senhor. Mas Ele fala, Ele é Deus da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. A gente sempre quer questionar a Deus, a fala de Deus. A gente quer sempre interpretar a fala de Deus. Deus está falando contigo, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu estou falando contigo. A gente quer sempre uma fala de Deus facilitada. Aquilo que for facilitado, então, de Deus. Se Deus está me exigindo uma renúncia, está me apertando, se Deus está tirando as minhas vontades, ou me contrariando, então não é Deus. O melhor é fazer a minha vontade. O melhor é fazer aquilo que eu quero. O melhor é fazer aquilo que eu gosto. Se as minhas vontades forem contrariadas, então não é Deus. Onde está escrito isso? Porque a verdade de Deus está aqui, ó. Não é a minha opinião. A verdade de Deus está na Bíblia. Aqui que Ele fala sobre amar o próximo. Aqui que Ele fala sobre perdoar o próximo. Aqui que Ele fala sobre abraçar o próximo. Suportar o próximo. Aqui que Ele fala dos propósitos dEle na minha vida, queira ou deixar de querer. Aqui que Ele fala a sua opinião para Ele. Não está nem aí com a sua opinião. É pífio. Não quer nem saber a sua opinião. Porque a verdade é esta aqui. E eu e você precisamos nos submeter a andar de acordo com a verdade bíblica que Ele é. Lutar contra aquilo que Deus está fazendo vai causar tristeza, cansaço, desânimo e fadiga. Repita comigo. Lutar contra aquilo que Deus está fazendo vai causar em você que está sentado aí. Fala mesmo, pode falar. Você que está sentado ao meu lado, fala para ele. Vai causar em você tristeza, cansaço, desânimo e fadiga. Então, melhor não lutar. Aceita a verdade. Não briga com Deus. É mais fácil. É mais fácil. Veja outro texto. O texto que nós lemos no começo. O que os discípulos estavam fazendo no mar? Fazendo o quê? Pescando. E muitos desses discípulos, só para ter uma ideia, eles eram experientes na pesca. Era formado na pescaria. Muitos deles. Agora eu te pergunto, em qual estado emocional que ele se encontrava, esses discípulos? Olha aqui que a Bíblia diz, no versículo 4. De manhã, quando começava a clarear,
Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? O que responderam? Nada. Junto com esse nada, qual é o sentimento que havia nos discípulos? E mais ou menos aqueles irmãos nossos trabalhadores, né, que trabalham de madrugada. Tem irmãos que trabalham aqui no Porto, tem irmão que trabalha outro comércio, que faz trabalho de turno, tem irmãos que trabalham, qual tipo de trabalho? Madrugada, e voltando para casa de madrugada, cansado, muitas vezes. Aí você encontra com eles na rua, irmão, está tudo bem, meio cansaço, tal. O que você trouxe do trabalho? Nada. Que sensação? Frustração, cansaço, desânimo. Passei noite inteira, tentando pescar. Eu não sou infantil na pesca, eu sou profissional na pesca. Mas nessa noite, quebrei a cara. Nessa noite, não consegui pescar nada. Os discípulos estavam cansados, desanimados, tristes. Presta atenção. Jesus estava na praia quando ele apareceu para eles, sim ou não? Jesus estava na praia ao clarear, sim ou não? Viram a Jesus, sim ou não? Viram ele? Você lê a Bíblia? Jesus estava na praia e eles estavam com Jesus na praia. O discípulo vira Jesus. O cansaço te cega. O cansaço te cega. Quando você está cansado, por mais que o Espírito Santo falando contigo, meu filho, eu estou aqui contigo, você não escuta não. Você não vê Deus no meio do cansaço. Você não consegue enxergar a Deus, porque está cansado. O cansaço faz o quê? Cega. Não estou dizendo que o cansaço é pecado, não é. Existe cansaço natural. Mas o cansaço que você se colocou, que foi produzir por causa da sua desobediência a Deus, no cansaço Deus pode estar falando contigo. Você não ouve. Você está aqui nessa noite cansado, está aqui no culto, ou está me ouvindo lá fora, você está cansado, você não está nem aí com a palavra que está sendo ministrada. Você não quer nem saber da palavra. Por quê? O cansaço. Pode ter uma verdade que você espera há anos na sua vida. Para alguns essa palavra está sendo uma resposta de Deus para a sua vida. Mas para quem está cansado, não é para mim essa palavra. O que eu queria nesse momento, ouvir música do Roberto Carlos. O que eu queria nesse momento, é ouvir música do Citadino Chororó. O que eu queria nesse momento, é tomando minha cerveja. O que eu queria nesse momento, é tomando um açaí, comendo uma pizza. Achando que a comida vai te restaurar. Quem vai te restaurar? O Espírito Santo que está contigo. Quem vai te renovar? É o Espírito Santo que está presente na sua vida. Não é comida. Comida somente vai te engordar. Bebida somente vai te deixar louco. Drogas só vai te deixar louco também. Mas o Espírito Santo que está em você, que habita em você, que está contigo, se ouvir a voz dele, ele restaura a sua mente, restaura a sua vida, restaura tudo que você é. Jesus havia falado para Pedro várias vezes, mas ele não estava ouvindo nada, porque o discípulo estava cansado. Pedro andou com Jesus por algum tempo, depois voltou a pescar fora da palavra de Deus. Pedro é discípulo de Jesus.
Era quem? Pedro andou com Jesus por algum tempo, alguns anos. No meio dessa andança, Jesus sempre falou para eles que, eu vim aqui com o propósito de resgatar vidas, salvar vidas. Também, se vocês quiserem me seguirem, andar comigo, tem que renunciar à vida de vocês, porque eu vou fazer vocês pescador de... Eles andaram com Jesus, sim ou não? Continuaram andando com Jesus, porém, quando chegou o momento que Jesus tinha que morrer, cumprir o propósito pelo qual ele veio aqui nesse mundo, Jesus foi entregue ao Pilato, foi julgado e foi crucificado, ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Quando Jesus morre, o que o discípulo faz? Vamos pescar? Ou em outras palavras, vamos voltar para a nossa profissão. Quem põe a mão no arado, volta para trás, não é digno de mim. Existem alguns momentos que a gente está parando para a gente voltar para a nossa profissão. Deus não escolheu você para a profissão. Deus escolheu você para o chamado. Não para a profissão. Pedro andava com Jesus. De repente, ele parou de andar com Jesus. Ao invés de ser discípulo de Jesus, pescador de almas, ele falou que vou pescar. O que está me dando ganhar alma? Andando com Jesus. Eu vou voltar à minha profissão. Eles foram pescar. Nessa pesca, estava fora do propósito. Se você vive fora do propósito de Deus, irmãos, você está perdido. Se você não entende o que Deus quer na sua vida, você deve estar desanimado, querendo se matar de qualquer maneira, querendo mudar de país. A questão não é mudar de país, não é mudar de igreja, não é mudar da cidade, é mudar de coração, mudar de vida. Se você não está de acordo com o propósito de Deus, você deve estar frustrado onde você está. O dia que você acorda, você não está bem. Os amigos não estão bem. A família nunca está bem. Por quê? Está fora do propósito de Deus. Voltou, largou o chamado. Largou o seu chamado. Não estou dizendo que você não pode trabalhar como profissional, mas o chamado tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O fogo pelo chamado tem que gritar bem mais alto para a sua vida. Cumpra o seu chamado. Há um momento que a gente passa por luta, por perengue, por causa do nosso chamado, a gente larga tudo. Não quero mais trabalhar. Eu vou largar coral, vou largar o louvor. Eu vou largar o trabalho das crianças. Vou largar o teatro, eu vou largar o evangelismo. Eu vou largar não sei o que, o jovem, adolescente, casais. Vou largar a intercessão, vou largar tudo. Maldito de quem larga o trabalho do Senhor. Não estou te amaldiçoando, mas você está tomando um caminho errado, equivocado. Quando Pedro largou o chamado, voltou a pescar, ele foi próspero, sim ou não? Foi próspero, sim ou não? Foi próspero, sim ou não? Passou a noite inteira fazendo o quê? Ganhou quantos peixes? Nenhum. Como é que chama aquele peixinho pequenininho? Manjuba. Esse é meu Google. Nem consegui ganhar, pescar em manjuba, manjubinha. E ele era um profissional da pesca. Sabe o que Deus está te dizendo? Você que largou o chamado de Deus, você está se envolvido em negócio que não está te trazendo resultado, benefício, está se sentindo fracassado. Por ter largado o chamado. Pastor, mas eu larguei tudo. Eu achei minha profissão. Zebrou. Você achava que ia ser próspero, ia ser conquistadora, ia ganhar um monte de dinheiro. Está endividado até cabelo dos pés. Estava achando, eu vou largar tudo, eu vou voltar para a minha profissão. Está endividado até hoje. Está com vergonha de falar, de encarar a vida. Por quê? Está brincando com Deus? Você está ouvindo o que Deus está falando contigo? Deus tem uma palavra na sua vida.
tem uma palavra na minha vida. Você precisa viver de acordo com a palavra de Deus na sua vida. Você precisa permitir que a palavra de Deus seja liberada na minha vida, na sua vida. E viver de acordo com o propósito dessa palavra. Não de acordo com as opiniões dos outros. Com os achômetros dos outros. O que o pessoal da rede social está dizendo. O que os amigos, colegas estão falando. Mas você precisa ativar a palavra de Deus na sua vida. O que Deus está dizendo para mim? Se você conseguir viver de acordo com aquilo que Deus está falando para a sua vida, você vai se sentir realizado. Não peça para Deus falar com você se não consegue entender o que Ele já falou com você. Se você não está entendendo aquilo que Deus está falando com você, aquilo que já falou não irá se cumprir na sua vida. Não irá se cumprir. Deus fala tanto para você. Você não entende o que Ele quer falar. Então, não vai se cumprir aquilo que já falou por várias vezes para a sua vida. Ele fala. Quantas vezes eu e a minha esposa, às vezes ele me pede, às vezes compra. A única prova que eu tenho em casa, quando a pastora me pede comprar produto de limpeza. Já procuro lugar para sentar lá no mercado. Eu vou procurando aquelas moças que trabalham lá. Ele fala, compra, eu não sei qual é o nome complicado de produto de limpeza, removedor, cândida, eu não sei o quê. Liliana, eu não sei onde que ficam essas coisas, tem que me procurar, tem que me dar uma dica aí. Aí chego lá, vejo aquelas vendedoras aí e pergunto, onde que está o cloro? Onde que está desinfectante? Como é que é o nome de desinfectante? Removedor, não sei das quantas. Me dá uma dica, por favor. Fico perdido naquele mercado. Eu fico perdido. Eu sei que tem alguns homens que são craque, profissionais. Mulher falou, tá lá, já sabe onde que fica todos esses produtos aí. Eu não, fico perdido. Eu tenho que perguntar para vendedoras, para repositores. Obrigado. Até engasguei. Eu não consigo ver. E eu sofro quando não consigo entender a pastora. O que ele quer? Porque não entendi. Você sofre quando você não consegue entender o que Deus está falando contigo. Está perdido. Ele está falando com você. Deus está falando contigo, irmãos. Deus está falando com esse casal aqui. Estou falando com vocês. Deus está falando com a moça, Deus está falando com você, Deus está falando com você. Deus está falando com você, com a Enéia, com a Eliane, Deus está falando com você, Tiago, Amanda, Deus está falando com você, Deus está falando com você. A pergunta é, você está entendendo o que Deus está falando contigo? Essa é a pergunta que você precisa responder. Você está entendendo o que Deus está falando com a sua vida? Tem certeza? Quando você não entende, irmãos, lamento. Lamento em te dizer que você está perdido. Porque a única coisa que Deus quer de você, que entenda o que Ele está falando. A sua realização e a sua prosperidade. Quando você conseguir entender que Deus está falando comigo isso. Com base em quê? Aqui, na palavra. Não é com base com achômetro. E parar de tirar conclusões de uma mensagem ou das suas conclusões que são palavra de Deus. As nossas conclusões, as suas conclusões, não são palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. As minhas conclusões, não, Deus está falando mais, o pastor está falando mais. Eu acho, na minha opinião, a sua opinião não é a palavra de Deus. As suas conclusões não são a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita aqui. Está escrito. Ama a Deus de todo o seu coração. E ama o seu próximo como? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Está dito aqui. Acabou. Se Deus falou, está falado. E ninguém pode acrescentar, nem tirar nada dessa palavra.
Nós precisamos parar de tirar conclusões de uma mensagem. Suas conclusões não são as palavras de Deus. Só serei renovado quando entender de fato o que Deus quer de mim. Fala, repita junto comigo. Serei renovado quando eu entender de fato o que Deus quer de mim. Amém. O resto, papo furado. E quem entende o propósito de Deus, não desanima. Quem entende o propósito de Deus, não. Quem entende o propósito de Deus, não. Estou aqui no Brasil há mais de 35 anos, aproximadamente. Eu tenho certeza do propósito de Deus na minha vida. Eu tenho certeza absoluta. Nem um pingo de dúvida o que vem fazer aqui no Brasil. No meio desse propósito de Deus na minha vida, eu já passei, como passo várias vezes, por lutas, dúvidas, batalhas, ferrenhos, se levanta contra a minha vida. Adversidades. Mas aonde que eu me pego? Quem me chamou? Propósito. Tem dúvida disso? Não. Quem me chamou? Tem medo disso? Não. A minha resposta em meio, o meu andar, é quem me chamou. Você sabe quem te chamou? Não tenha medo, irmão. A gente está conversando, estamos aqui numa família. Pergunta aí para ele. Você sabe quem te chamou? Sabe? Ou está perdido por aí? Eneia, Eliane. Você sabe quem te chamou? Irineu. Sabe quem te chamou? Se você não sabe quem te chamou, irmão, está perdido. As batalhas vão se levantar na sua vida. Está perdido. Vocês ficam esperando, não, fica culpando os outros. Ah, estou lutando, estou passando por ferrenho, porque o culpado é Tiago, o culpado não sei o quê, a Maria, o culpado é João, por isso que eu estou passando por essa luta. Não, o culpado não é você, você que está perdido. Você que não entende o que Deus falou para você. E a sua mente ainda não está renovada. A sua mente cheia de ideias, pensamento maluca. Você precisa renovar a sua mente. Pela palavra do Senhor na sua vida. E quem entende o propósito de Deus não desanima. Lucas capítulo 5. Estou chegando a algumas conclusões, rapidinho. Lucas capítulo 5. Do versículo 1 em diante. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Lavavam o quê? Sinal de tristeza, abandono, decepção, fracasso. Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, esse Simão aqui é uma bênção. Esse Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo. E lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Está escrito aqui esse versículo? Ah, está aqui. Versículo 5, isso. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Havendo trabalhando 10 anos, 5 anos,
O que você tem? Cansaço, decepções, desilusões. Havendo trabalhando mais de 15 anos, mais de 20 anos, o que você já tem? Nada. Sabe por que você não tem nada? Porque você trabalhou de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Mas olha a segunda parte desse versículo. Mas, repita comigo. Mas, sobre a tua palavra. Oh, que palavra linda. Não é sobre a palavra do homem. Não é sobre a palavra de algum pastor, de algum fã, de algum fanático. Mas é sobre a tua palavra. Lançarei a rede. Lança sobre a palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor. Lança. Lança a sua rede sobre a palavra. Lança a sua rede sobre a palavra. De acordo com aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Lança a sua rede. Lança a sua rede sobre a palavra de Deus. E quando lançaram, então fizeram sinais. Melhor, versículo 6. Isso fazendo apanhar grande quantidade de peixe. Rompiam-se as redes. Então fizeram sinal ao companheiro do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim. Eu sou enrolado, sou burro. Senhor, se afasta de mim. Estou perdido. Senhor, afasta de mim. Já quebrei a cara. Não mereço a tua presença na minha vida. Sobre a palavra de quem você está lançando a rede. Sobre a palavra de quem você está lançando a rede. Sobre a palavra de quê? Sua opinião? Seu rachômetro? Como você está lançando a rede? Sobre a palavra de quê? De amigo, de algum irmão que conhece, que é seu amigo, que não sei das quantas. Não lança a rede sobre a palavra do homem nenhum na face da terra. Não lança a sua rede, o que você faz, com base apenas na opinião dos homens. Esperando o apoio de todo mundo. Vai pela palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor. Lança. Faça negócios. Abre negócios sobre a palavra do Senhor. Sobre a palavra do Senhor. Você que está procurando uma menina, casa. É sobre a palavra do Senhor, não é sobre a sua opinião. Menina pode casar. Menino pode casar. Mas sobre a palavra do Senhor, lança a rede. Sobre a palavra do Senhor, assina a escritura. Sobre a palavra do Senhor, compra o seu apartamento, compra a sua casa, compra o seu carro. Sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça prosperar a sua célula, o seu ministério, sobre a sua palavra do Senhor. Lança a sua rede. Você tem autonomia e sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor. Estou me referindo à palavra do Senhor, não é aquela profetada que alguém vai falar para você. Irmão Ângelo, fala uma palavra para mim. Falar para a palavra. Está aqui a palavra. É sobre a palavra do Senhor. Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Leva a sua Bíblia. É sobre essa palavra aqui, Presta atenção. O seu celular não é a Bíblia, tá bom? O seu celular não é a Bíblia. O que está no celular é aplicativo da Bíblia, mas não é a Bíblia. É aplicativo da Bíblia, mas não é a Bíblia, seu celular. A Bíblia é essa aqui, Essa é a Bíblia. E sobre a palavra do Senhor eu vou lançar a minha rede. Sobre essa palavra aqui. Igão assustou, Igão, cara. Calma, Igão. Jesus. Glória a Deus. Sobre a palavra do Senhor. Em tudo na sua vida. Pergunta para Deus.
Pergunta para Deus. Penúltimo versículo que eu vou ler aqui. João capítulo 6, versículo 60. Jesus andava com os discípulos. João capítulo 6, versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos discípulos disseram, Jesus estava ensinando algumas questões, e aí alguns discípulos começaram a achar que o ensinamento de Jesus era muito duro. Eles diziam, essa palavra é dura, quem pode suportá-la? Jesus ensinava palavras muito duras. No versículo 61, mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes, isso vos escandaliza. Versículo 60, por causa 62, por causa disso, muito dos discípulos voltaram atrás e deixaram a seguir a Jesus. Era comum os discípulos abandonarem Jesus, voltar para trás, largar ele, acharam que Jesus é muito chato. Tu acha que me escandaliza alguém me chamar de chato? Não me escandaliza, não. Tu acha que me escandaliza alguém dizer para mim, pastor também é muito bravo? Segue Jesus, João Batista, tu vai ver. Vai atrás de João Batista. Segue a Jesus para tomar açaí, para fazer um cafuné em você. Vai seguir Jesus, vai. Alguns largavam Jesus. Abandonaram Jesus. Versículo 67. Então Jesus perguntou os 12. Versículo 67. Vós também quereis retirar-vos? Versículo 68. Leia aqui, por favor, 68. Vamos todos juntos. 1, 2, 3, por favor. Para quem iremos? A tua palavra é dura, mas dá vida. A palavra do Senhor é dura, difícil. Mas para quem iremos? Para quem? Porque sou Ele que tem a palavra de vida eterna. Sou Jesus que tem a palavra de vida eterna. Não há homem, não há política, não há filosofia. Ninguém, não é o cantor, não é um rico deste mundo, não é um jogador de futebol, não é alguém famoso, humanamente falando. Só Jesus que tem a palavra para a vida eterna. Segue a palavra dele. Lança sobre a sua palavra. Porque é só Jesus que tem a palavra na vida eterna. Glória a Deus. O último texto que eu vou ler aqui de Mateus capítulo 11. Eu quero que a gente se colocar em pé. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Feche seus olhos. O que está te deixando cansado? Estamos enfrentando dias difíceis, realmente. Dá vontade de a gente desistir de tudo. Desafios. Às vezes chega no momento de você se perguntar, mas para quem vou? Vou procurar quem? A ajuda de quem? Do banqueiro?
De médico? De quem? Os amigos ou em redes sociais? Fisicamente falando, você está só, abandonado, largado atrás. Quem vai me ouvir? Nos últimos meses, nos últimos anos, o que o ser humano tem necessitado é de rasgar o coração, desabafar, falar. Falar é uma terapia. Porém, quando você olha para a esquerda e para a direita, não tem ninguém com quem você pode falar. Não tem ninguém. Às vezes tem até gente, mas não é mais gente de confiança. Você não confia. Vou falar com quem? Olha para frente, não confia. Olha para trás, não confia. Olha para a esquerda, não confia. Olha para a direita, não confia. Aí começa a engolir choro seco. Vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Você pensa que vai melhorar, está piorando o estrago. Porque quanto mais você engole os seus sentimentos negativos, mais doente você fica. Mais cansado você fica. Quanto mais você guarda suas emoções negativas, mais doente você fica. E mais cansaço. Por isso que Jesus faz esse desafio. O que está te deixando cansado? Suas ideias, seus pensamentos. Pensamento que são contra a verdade de Deus, cansa. Raciocínio que não são verdade de Deus, cansa. Falta de entendimento do propósito de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua vida financeira. Falta de entendimento de Deus na sua vida profissional. Cansa. E você está cansado. É hora de você renovar a sua mente. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Em primeiro lugar, vem transformar a sua mente. Muda de ideia. Sai da zona de conforto. Não deixa que você seja escravo ou escrava de pensamentos alheios, perturbadores, ideias malucas, que não tem verdade, não tem base bíblica. Não há verdade nisso. Não há verdade em seus pensamentos. Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, mas você está virando louco por causa desses pensamentos. Te deprimindo, te entristecendo. Queremos orar juntos, se assim for a sua vontade. Que o pastor quer orar. Estou cansado, sai do seu lugar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Pastor, quero receber a oração. Você que está aqui, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, sai do seu lugar também para vir aqui. Entrega a sua vida para Jesus. Serei